Aline, vamos viajar no tempo. Vamos lá para o século XIII. O que era magia no século XIII, nesse recorte de tempo aí que você tratou no teu artigo lá, no teu capítulo? Então, assim, os conceitos, eles mudam mais rápido do que a gente imagina. E eu principalmente trabalho nos meus textos ali, textos de magia, mais ou menos século XII, XIII, e falar sobre isso não é a mesma coisa que vai ser no final do medievo, já lá no século XIV, XV. E nem vai ser a mesma coisa do que era na antiguidade. Tem uma estrutura própria, sim, mas tem suas diferenças. E nesse momento, a partir das fontes, né? Então, o que eu estou falando não é algo tão geral assim, é a partir das fontes, né, que eu estou estudando. Não há uma separação necessária entre magia, religião, ciência e filosofia. Não há uma separação, o conhecimento está todo ali. Então, se eu for seguir a minha fonte, vai falar que, por exemplo, que a magia, uma das definições que está na fonte, qual fonte eu estou me referindo? Ao Picatrix. Né? Depois a gente pode falar mais o que é esse Picatrix. Mas, então, ali diz que a magia é a prática da filosofia, é a quinta essência. Então, primeiro tem a filosofia, que é a parte teórica das discussões, que principalmente é baseado numa filosofia neoplatônica, e a magia seria a prática dessa filosofia. Como isso? Porque essa magia está relacionada aos astros, está relacionada à emanação das esferas celestes e a sua influência na esfera terrestre. Então, esse mago filósofo tinha que conhecer astronomia, geologia, porque tem toda uma relação com as pedras, tinha que conhecer sobre plantas, sobre aromas, tinha que, claro, ter o domínio do latim e muitas vezes também do árabe, que o árabe era a língua da ciência nessa época. Ok. Aline, ao ler o teu capítulo, eu fiquei com um cuidado enorme para que eu, Deodato, não cometesse anacronismos em relação ao que eu estava vendo ali. Eu falava para mim mesmo, Deodato, você não pode olhar para o século XIII com o olhar de um sujeito e com os conceitos do século XXI. Mas, assim, eu fiquei curioso com aquela questão da busca da longevidade, da vida eterna. E eu fiquei muito curioso, falei, puxa vida, como é que se dava isso ali no século XIII, né? Aí você falou para mim que quem fazia isso eram os homens? Fala um pouquinho sobre isso. Então, mas a questão da longevidade, aí já é a parte do texto que é uma compilação de textos, inclusive, mais antigos. Essa busca é uma busca mais antiga ainda do que dessa época, porque esses textos eles não foram inventados no século XII e XIII. São uma compilação de textos desde a antiguidade e que ali tem com os comentários e interpretações desses escribas, esses tradutores do século XII e XIII. Então, assim, essa é uma recorrência em diversos textos, não só dessa época, mas também mais antigos. E essa questão que eu falei para ti, né, que é principalmente essa magia masculina, é que se for pensar, isso, talvez você já tenha conhecido a entrevistada Semiramis, a professora da Federal de Santa Maria, que trabalha também com magia, só que na antiguidade. Vou conversar com ela. Sim, então. Então, ela vai dizer também que, apesar de na literatura aparecerem mulheres praticando, são os homens que, de fato, vão ser acusados de praticar magia goétia, né? Lá no mundo romano. Por quê? Essa é uma magia que, primeiro, é uma magia erudita. Então, é de um espaço de uma elite que tem acesso a textos muito antigos, de uma elite que tem o ócio para poder discutir, né? Tem outras pessoas que trabalham para elas. É uma magia que precisa ter dinheiro, precisa ter um capital para conseguir a pedra,
certa, no tempo certo, conseguir o animal certo, porque tem sacrifícios, tem que fazer com os animais que vêm de um lugar distante, tem que o tecido certo, conseguir o aroma certo para construir, para fazer o incenso. Então, não é o camponês. E é um espaço de uma elite, principalmente masculina, que vai usar também politicamente essa prática mágica. E nós tínhamos sociedades ágrafas, né? Então sim, mas nesse caso ali, essa elite é uma elite letrada, sim, mas que as mulheres nem todas vão ter acesso a esse letramento. E nem ter acesso e um poder político para ter acesso também a todo esse material. Então, quem vai escrever os livros de magia, quem vai compilar esses livros de magia e quem provavelmente vai praticar e que vai ser acusado dessas práticas são todos homens de uma elite. No caso do medievo, vai ser o rei. No século XIII, ninguém vai para a fogueira. No século XIII, a Inquisição está recém-surgindo, está preocupado com os heréticos cátaros ali, não está preocupado com o rei que está escrevendo esses livros aí. E mesmo isso, que é comentado, não é visto como uma heresia no século XII e XIII. É visto como ciência, por alguns, vamos dizer assim, nomes dentro da igreja, né? Alberto Magno, que foi o mestre do Tomás de Aquino. Ele via como um outro conhecimento muito importante. Ele separava, dizia, bom, essa que está invocando espíritos não é boa, mas essa que está invocando anjos é boa. E ela é muito importante porque a gente tem que conhecer as estrelas, tem que conhecer, porque tudo está relacionado à astronomia também. Então, ele dizia que era um conhecimento válido, não só válido, extremamente importante. O Tomás de Aquino já dizia que, olha, não, na verdade, vocês estão sendo enganados por esses demônios, por esses espíritos. Então, mas ainda era uma discussão escolástica, não era nada, não havia nenhuma lei que proibisse isso. E isso era muito praticado nos mosteiros também. A necromancia, muitos monges foram acusados de praticar necromancia dentro do mosteiro. Agora vem a pergunta aqui, o que é necromancia? Bom, não é levantar morto do caixão. Parece nos filmes isso, né? Não tem nada a ver. A invocação de espíritos, pneumas, mas não necessariamente de pessoas mortas. E agora vou tentar explicar rapidinho e não ficar chata. Não, pode ir devagar, tô curioso. Então, assim, nesse sistema neoplatônico, que vem lá do século XIII, já da era cristã, com Plotino, mas que tem uma base anterior, ptolomaica. Então, tu tem o Uno, né, que é que é essa parte. Tem as três hipóstases. Então, tu tem o Uno, que é indivisível. Do Uno emana o intelecto, que é divisível e múltiplo, que forma as esferas celestes, ou seja, a esfera de Marte, a esfera de Júpiter, a esfera de Vênus, a esfera lunar, e logo depois da esfera lunar, tu tem a esfera terrestre, aonde está a vida, onde estão os 4 elementos. Basicamente isso. Então, é Uno, intelecto. O intelecto emana para essa esfera terrestre como alma mundi, que seria essa alma que conecta todos os seres, e não é só seres humanos, são animais, plantas, pedras, tudo que está na esfera terrestre compartilha uma mesma alma, que é a alma mundi, que é uma emanação do intelecto, que é uma emanação do Uno. O que acontece? Essas esferas celestes que são intelecto, que contêm as virtudes e as potências do Uno também, só que divididas, elas são povoadas por pneumas, e que vai ser traduzido para o latim como espírito. Esses pneumas ou espíritos não são não são espíritos de pessoas que já morreram, não, são só inteligências que estão aí. Dentro do judaísmo vão ser chamados de anjos. E isso vai vir para o cristianismo também e para o Islã também visto como anjos, mas não só, dependendo da literatura.
Então, essas esferas são povoadas por esses pneumas, espíritos ou anjos. Então, o que o necromante faz? Existe toda uma ritualística que tem que estar com a roupa certa, com o incenso certo, fazer sacrifício certo de um animal, fazer a oração, que chamam de oração, fazer a oração certa primeiro para Deus, porque são monoteístas, né? Primeiro para Deus Todo-Poderoso. Depois disso, que só através da vontade dele as coisas acontecem, o texto vai falando sobre isso. E daí chama o guardião da esfera de Marte, Miguel, por exemplo. Miguel, guardião da esfera de Marte. E todos os pneumas e espíritos que estão na esfera de Marte. Para quê? Para guerra, né? Eu vou ir para uma batalha. Aí pede lá para o necromante, que pode ser um monge, ou pode ser um mago de corte, que vai, então, fazer todo esse ritual para invocar esses espíritos para o objetivo de ganhar a guerra, por exemplo.